São pouquíssimas as certezas em torno do coronavírus e são muitas as conclusões precipitadas. A quantidade de conclusão precipitada é impressionante, de certeza muito pouco. Primeira certeza, coronavírus não produz gripezinha, não produz resfriadinho, isso está provado, né? Basta ver o que a gente está assistindo no mundo inteiro. Segunda certeza, até surgir uma vacina, e ela vai surgir, o distanciamento social é a única forma de proteção consagrada. Tanto que os países que tomaram cuidado com isso antes, como Vietnã e Grécia, têm taxas muito menores de contaminação do que aqueles que demoraram para agir. Isso é uma certeza. Terceira certeza, não tem remédio milagroso. Se houvesse algum, a medicina já estaria usando. E os pacientes mais graves estariam morrendo. De forma que é irresponsável dizer que esse ou aquele remédio, como cloroquina, vai resolver o problema. Não vai. Infelizmente não vai. Quarta certeza, a Covid-19 ataca o organismo das pessoas, corrói a renda do país e desorganiza a sociedade. Isso está provado, a gente está vendo isso. Isso é o que está demonstrado. O resto é conclusão precipitada. Por exemplo, é precipitado dizer que a Covid-19 tem predileção pela população mais velha. Se fosse só a população mais velha o critério, o epicentro mundial da Covid-19 seria o Japão, que é o país mais velho do mundo. E não é. Também chegaram a dizer, não, o clima quente protege contra o vírus. Se fosse assim, Manaus e Fortaleza não estariam no topo da lista de mortalidade nacional. Infelizmente estão. Então, enquanto os cientistas correm atrás das respostas que eles não têm, das conclusões precipitadas que surgem aqui e ali para tentar desbastar a desinformação, surpreende e impressiona que no Brasil o nosso presidente se comporta como se tivesse conseguido as respostas que a ciência não conseguiu. Os cientistas, eles dedicam a vida para entender de doença, não sabem explicar o que está acontecendo, nem sabem dizer quais são as soluções. Mas o presidente Jair Bolsonaro se comporta como se soubesse. Choca isso. Impressiona ver o presidente se sentindo confortável para falar sobre o vírus sem ter conhecimento nenhum. E não é ele que não tem conhecimento nenhum, a única pessoa do mundo que não tem. As pessoas não têm fora da ciência. O que fizeram os líderes sensatos que não têm conhecimento também são ignorantes, como nós todos somos, diante desse vírus? Se cercaram de especialistas, seguiram a ciência. Mas o presidente Jair Bolsonaro resolveu se sentir à vontade para dar declarações que não ajudam a combater o vírus, não ajudam a enfraquecer o vírus. As palavras que ele tem usado, as declarações que ele tem dado, isso ele está fazendo desde que a doença chegou por aqui, aliás, antes de chegar por aqui, não ajudam a combater o vírus, não ajudam a enfraquecer o vírus, mas ajudam a minar a credibilidade dele. E é isso que está acontecendo no Brasil, enquanto o país inteiro quer que as autoridades trabalhem para que o vírus fique mais fraco, porque é isso que a gente precisa, um vírus mais fraco, o presidente se mexe de um jeito que ele vai perdendo a força. E isso não é bom. Não é bom para o Brasil que o presidente fique fraco. É bom para o Brasil que o vírus fique fraco. E quando eu falo da força do presidente, quando eu falo de fraqueza do presidente, eu falo da capacidade que ele tem de interferir no debate nacional. É importante que o presidente interfira no debate nacional, mas do jeito que ele está fazendo, vai ficando cada vez mais lateral, o que é um problema. Os governadores, todos, de esquerda, de direita, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todos os governadores adotam de alguma forma o distanciamento. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles são malucos? Porque eles querem destroçar a economia nacional? Porque eles querem destroçar a imagem do presidente da República? Quer dizer, os governadores não querem se reeleger, os governadores não querem eleger seus apaniguados. Por que o presidente se tornou o único político brasileiro que, em vez de combater as aglomerações, promove as aglomerações? Todos estão errados e ele está certo. Nesse final de semana, num gesto bacana, bem bacana, o ministro da Saúde foi para Manaus
Ele foi ver os casos de perto. Bacana do Nelson Teich, está chegando agora, foi para Manaus. Por que ele foi para Manaus? Porque lá a coisa está pegando fogo. Então teria sido bárbaro se o presidente Bolsonaro tivesse ido para Manaus. Mas não, ele não foi para Manaus, ele ficou em Brasília. Ele preferiu aparecer diante de manifestantes que foram gritar contra a ciência e contra a Constituição na frente do Palácio do Planalto. Tudo bem as pessoas irem apoiar o presidente, é legal isso, é bacana, que bom que isso acontece. Mas não foi isso que a gente viu, pessoas indo para lá apoiar o presidente. Tinha gente indo para lá apoiar o presidente, mas o que a gente viu no meio da manifestação foram agressões à ciência e à Constituição. Isso diante do presidente da República, que tem que defender a Constituição. E seria bárbaro que defendesse também a ciência. Ele não estava usando máscara, ele não colocou máscara na filha, ele abraçou gente sem máscara, ele viu gente tirar a máscara ao se aproximar dele para fazer foto ao lado dele, ele abraçou gente, ele fez tudo o que não deveria fazer, dando exemplo errado para os outros. Ou alguém tem dúvida de que ficar afastado de usar máscara ajuda no combate ou na prevenção contra a transmissão do vírus? Isso é o confronto à ciência. O confronto constitucional também foi a marca do dia de ontem. Diante do Palácio do Planalto, como pode um presidente não censurar manifestantes gritando contra o STF, acusando o STF de ser petista? Como pode o presidente da República tolerar gritos e cartazes de fora Maia e fora Alcolumbre? Ou seja, os manifestantes estavam gritando nada mais, nada menos do que contra os outros dois poderes que compõem a República. 100% dos poderes que compõem a República, fora a presidência da República. Então, em vez de censurar, ele acenava e sorria. Ele deu algum pito? Não. Ele ignorou os gritos inconstitucionais, ele ignorou os cartazes inconstitucionais que ele deveria repudiar e ficou acenando para as pessoas. Quer dizer, o que ele disse diante da câmera de celular que filmou tudo para depois jogar nas redes sociais? Que ele estava chocado com algumas das imagens que ele via ali? Ele não falou isso. Ele falou o seguinte: eu não vou mais aceitar interferência no meu governo. As palavras são dele. Queremos a independência verdadeira dos três poderes e não apenas uma letra da Constituição. Não queremos isso. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência. O que quer dizer isso? Ele diz que não vai mais aceitar interferência. O que quer dizer interferência? É um ministro do STF decidir que ele não pode fazer algo que ele queira fazer? Ou decidir que ele deve fazer algo que ele não queira fazer? E se o ministro do STF tomar uma decisão que ele não quer que seja tomada? O que ele vai fazer? Vai fechar o Supremo Tribunal Federal? Em outro trecho ele disse o seguinte: peço a Deus que não tenhamos problema nessa semana. Eu também peço, o ouvinte também. Aí ele fala: porque chegamos no limite, não tem mais conversa. Como assim chegamos no limite? Como assim não tem mais conversa? A democracia é conversar. Então, vamos imaginar que o Congresso Nacional não aprove alguma matéria que ele queira ou aprove uma matéria que ele não queira. O que ele vai fazer? Vai fechar o Congresso Nacional? É óbvio que não. Ele não vai fazer nada disso. Se o STF mandar ele fazer algo, ou então proibir que ele faça algo que ele quer fazer, ele vai cumprir direitinho, porque é isso que ele tem que fazer. É esse o papel dele. O mesmo vale para o Congresso Nacional. Se aprovar uma matéria que ele não quer ou se não aprovar uma matéria que ele quer, vai valer isso, porque a Casa das Leis faz o que a Casa das Leis tem que fazer, o Poder Judiciário faz o que o Poder Judiciário tem que fazer, e o resto são bravatas. Poder Executivo é Poder Executivo. As bravatas, como as que ele fez ontem, não ajudam em nada a democracia. Tudo bem. A gente sabe disso, a gente está vendo isso. Não colabora para a democracia. Mas o presidente talvez não esteja percebendo que o maior atingido pelas palavras dele não é a democracia. É ele mesmo. O Bolsonaro é a principal vítima das suas próprias palavras. Porque um presidente que ataca a ciência e não defende a Constituição corre o risco de ficar cada vez mais fraco e cada vez menor. Porque a base é a ciência e a base é a Constituição.
Não adianta, ele jurou defender a Constituição e ele tem que defender a Constituição. E ele vai agir segundo a Constituição. Não há alternativa. O risco desse quadro tenso, dessas falas tensas, dessa forma como ele se posiciona, sempre tensionando tudo, é chegar num limite em que ele, falando como fala, dizendo o que diz e agindo como age, um dia reclamar da falta de apoio e ouvir da sociedade aquilo que ele disse em alguma ocasião, há uma semana, quando perguntado sobre o excesso de mortes pela Covid-19. É ouvir da sociedade um sonoro "e daí que o senhor está chateado?"